Na aula de hoje a gente vai falar sobre o círculo linguístico de Praga. E eles vêm de uma base bem mesmo do Saussure, aqui. E fundamentalmente eles se concentraram estudando aquilo que se chama de funções da linguagem. Basicamente nos aspectos dos atos de comunicação, voltados para a sociedade e para a arte de uma forma geral. Vamos entender um pouco sobre isso aqui. Quem era o Círculo Linguístico de Praga? Ele teve também mais ou menos a mesma época, ele ocorreu a mesma época em que ocorriam as ideias do pessoal da glossemática lá na Dinamarca. E os principais expoentes desse grupo eram o Nikolai Trubetskoy e o Roman Jakobson. Desses dois, o que mais ficou famoso foi o Jakobson, porque depois, quando aconteceu a invasão da Tchecoslováquia foi pela Rússia, né? O Jakobson pediu ele pediu asilo político nos Estados Unidos, então ele foi dar aula, acho que em Harvard, e lá que o trabalho dele ficou conhecido, no final das contas. Então, esse pessoal que é a ponta de lança daquilo que se chama de funcionalismo hoje em dia. Então, assim, eles viam o Círculo Linguístico de Praga, eles, do ponto de vista do ato comunicacional, eles viam 6 tipos de funções, as chamadas funções da linguagem. Isso tanto ficou famoso. Que é a função emotiva, a função referencial, a função conativa, a função fática, a função metalinguística e a função poética. Então, eles se concentraram em estudar as funções da linguagem, vindo basicamente daquela noção de que falava o Saussure, de que a língua serve para a comunicação de um grupo social. Então, o que aconteceu? O pessoal do Círculo Linguístico de Praga se concentrou em tentar esmiuçar essas ideias, de tentar detalhar, mas quais são as funções da linguagem? Será que é só uma? É só comunicar na sociedade? Não. A linguagem tem várias funções, né? Aí foi que eles definiram as famosas funções, as 6 funções da linguagem: a emotiva, a referencial, a conativa, a função fática, a metalinguística e a função poética. Então, a língua, na sociedade, a língua tem por função caracterizar os grupos sociais, identificando a qual deles o indivíduo pertence. Então, presta atenção que aqui nessa definição de a língua tem por função na sociedade, a língua tem por função caracterizar os grupos sociais, identificando a qual deles o indivíduo pertence. Isso aqui são os primórdios do que viria a ser hoje a sociolinguística. Ou seja, todo o trabalho que foi feito depois de sociolinguística, de variantes, de dialetos, esse negócio todo, acabou sendo percebido por esse pessoal aqui. Ou seja, você pertence a um grupo social, esse era o raciocínio deles. Então, uma das funções da linguagem seria de identificar na sociedade a qual grupo você pertence. Porque você fala, você usa vocábulos, você se manifesta de acordo com o grupo ao qual você pertence. Seja você considerar esse grupo do ponto de vista especificamente, digamos assim, do grupo social aqui da tua cidade, certo? Os grupos, as pessoas com as quais você convive têm um modo de falar e isso caracteriza esse grupo, esses grupos nos quais você circula. Isso diferencia um indivíduo que circula em outros grupos sociais e a pessoa demonstra isso quando fala. Também isso significa que uma pessoa daqui da nossa região fala diferentemente de uma pessoa de outra região. Então você percebe a amplitude desse conceito, certo? E que tem a ver com o que hoje é estudado pela sociolinguística. Aqui, seguindo aqui, na arte, a função estética, que na língua é a função poética, permite que um dado objeto seja considerado arte por agir sobre ele uma força que o destaca,
retira-o do uso comum, fazendo com que ele seja detectado em primeiro plano. Quando esse destaque acontece de forma sistemática e coerente, é o que se pode chamar de estético. Então, eles chamavam isso de função estética. A arte, ela tem uma função estética. O que é a função estética para o pessoal do Círculo Linguístico de Praga? Ou seja, a partir de que momento eu posso considerar algo como arte? A partir de que momento algo tem a função estética? Então eles dizem aqui que um dado objeto vai ser considerado arte quando ele é retirado do uso comum, ganhando destaque. E quando isso acontece de maneira sistemática e coerente, você tem um artista por trás daquilo. Isso pode acontecer em qualquer manifestação artística. Artes plásticas, pintura, música, arquitetura, não importa. Isso porque a maioria desse pessoal do Círculo Linguístico de Praga também era artista, eles não eram só linguistas, eles eram artistas. O Roman Jakobson, por exemplo, além de falar 7 línguas, ele tocava piano. Só do que eu estou lembrando agora. E o cara era pintor também. Então, assim, eles começaram a refletir sobre isso. O que é que caracteriza algo ser uma obra de arte? Tá? Quando é que um copo deixa de ser só um copo para ser uma obra de arte? Só para pegar algo bem simples assim. Quando é que uma taça, um prato, um azulejo, daqueles trabalhados bonitões que a pessoa coloca na parede, quando é que aquilo a partir de que momento é que um azulejo se torna uma obra de arte? É quando um artista age sobre aquilo, retira aquilo do uso comum e dá um destaque para aquele objeto. Aí isso se torna arte. Percebe? Eu me lembro que uma vez em Recife, acho que foi em Recife, que teve um artista plástico que fez uma exposição num posto de gasolina, se eu não me engano, com um monte de peça de carro velho que ele soldou. E ele fez uma exposição dentro de um posto de gasolina, no pátio de um posto de gasolina. Ele pegou peça de carros, ele soldou e fez formas ali com aquilo. Isso é arte. Tá? Isso pode acontecer na moda, quando alguém usa um tecido ou algo que era do uso comum e coloca aquilo para fazer, dar um destaque para aquele objeto. Isso você vê acontecer muito nos grandes desfiles de moda, tipo o Salão de Moda de Nova York, de Paris, o São Paulo Fashion Week e o próprio Carnaval, quando os carnavalescos e todo o pessoal que trabalha com aquela parte do figurino, das grandes personagens, por exemplo, que vão ali, você vê a pessoa utilizar algo que seria uma folha de bananeira. Você passar pela rua, aquilo é uma folha de bananeira, só é uma folha de bananeira. Mas a pessoa compõe uma obra de arte com aquela folha de bananeira ali, que você fica assim, caramba, ficou legal isso. Então, de repente, não é mais só uma folha de bananeira, entendeu? É algo dentro que tem um destaque, tirou do uso comum. Então, toda vez que você tira do uso comum isso e dá um destaque para aquilo, você tem arte. Eu costumo dizer o seguinte: o que é que diferencia o artista de uma pessoa comum? É que o artista consegue justamente ter esse olhar do incomum, de perceber arte onde as pessoas que não têm aquele dom só enxergam mais um elemento da realidade. O artista consegue enxergar além, ele consegue pegar qualquer objeto, ele consegue enxergar e tirar do uso comum. Sabe? Eu já vi um artista plástico que juntou pedaço de madeira queimada na floresta. Sabe, aquelas queimadas? Sabe, que fica só aquele monte de folhas, depois é um monte de galho queimado ali. Ele foi
e conseguiu enxergar formas de animais nos galhos queimados. Então ele só lixava um pouco, cortava aqui e ali, e expôs ali, ele invernizou aquilo, né? E colocou o nome da exposição de natureza morta. Ele pegou galhos da floresta. Ele não fez aquilo, ele só enxergou aquilo. Invernizou, fez bonitinho ali e colocou aquilo dali, que era para denunciar a questão da queimada e tudo mais. E ele conseguiu fazer peças muito bonitas ali, simples, muito bonitas, mas era o olhar do artista. Qualquer um de nós olharia para aquilo e enxergaria só um pedaço de pau queimado. Ele enxergou uma forma de um animal, percebe? Isso pode acontecer com qualquer coisa, certo? Fotografia, por exemplo. Você vê um pôr do sol, é só mais um pôr do sol. Mas alguém vai lá, pega um ângulo, faz uma composição que torna aquilo uma verdadeira obra de arte. Isso é para entender esse conceito de função estética do pessoal do Círculo Linguístico de Praga, quando diz assim, que um dado objeto ele só é considerado arte quando uma força age sobre ele, que é a força do dom do artista, e retira esse objeto do lugar comum e dá um uso em comum para aquilo. Aí chama a atenção para aquele objeto. E quando isso acontece de forma sistemática, você tem a chamada arte. É isso que é a função estética. Isso pode acontecer com qualquer manifestação artística. E no caso da linguagem, essa é a chamada função poética. O pessoal fala de função poética, mas ela está dentro da função estética, do conceito de função estética do Círculo Linguístico de Praga. Então, o que é a função poética? É exatamente quando você pega um elemento da linguagem, que seria só um uso comum, e dá um uso incomum. Sistematicamente, quando a arte, quando o artista da palavra age e consegue enxergar e fazer arte com aquilo. Presta atenção que função poética não é somente fazer poesia, fazer poema, como muita gente pensa. Não é isso. Função poética pode estar num texto em prosa. A função poética é a capacidade do artista de tirar algo do uso comum e dar um uso incomum, dar um destaque para isso. Pode acontecer com as rimas, por exemplo, que é a forma mais comum, né, de você fazer a manifestação artística, mas isso pode acontecer das mais variadas formas. Por exemplo, naquele famoso poema no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Ou seja, o fato de ficar repetindo esse vocábulo ali, essa sentença, melhor dizendo, faz com que chame a tua atenção sobre essa sentença. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. O cara fica repetindo isso por quê? Quem já fez análise literária sabe, porque é um problema que você tem, que você não consegue vencer esse problema. É a pedra no meio do caminho. Então você fica no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Você fica rodando em torno, na frente da pedra e não consegue passar. Tá? Isso pode acontecer desse ponto de vista da sentença, como eu disse, isso pode acontecer do ponto de vista da rima, que é a forma mais comum que tem de arte, né? As melodias mais comuns, as mais populares, por exemplo, fazem um uso muito forte da rima, certo? E outros usam outras estratégias. Por exemplo, quem conhece as músicas do Djavan percebe que ele usa muito a literação, às vezes, né? Ele usa muito a recorrência de fonemas de início de palavras, assim, para colocar, para chamar a atenção sobre as coisas. Tá? Há muito tempo, teve uma cantora, eu acho que foi a Adriana Calcanhoto, que fez uma música em que ela dizia assim, beija eu. Beija eu, eu me lembro dessa sentença, que era beija eu. E aí todo mundo começou aquele famoso preconceito, né?
Ah, ela tinha que dizer me beija, porque ninguém fala beija eu, não sei o quê. Aí foi obrigada a Adriana Calcanhoto a explicar que ela tinha feito aquilo em referência, parece que é uma criança, uma fala de uma criança, porque criança fala assim, beija eu, né? E ela estava fazendo tipo referência a um relacionamento de duas pessoas, né? Portanto, em que as pessoas começam a se tratar de forma carinhosa e, e se veem como criança. Então um fica falando para o outro, beija eu. Percebe que no que ela abre a música cantando beija eu não me lembro agora das outras sentenças, eu lembro da história do beija eu, tá? E ficou todo mundo criticando na época. Eu digo, meu pai do céu, isso é arte. Por isso que artista tem que ser livre, porque o artista ele enxerga o incomum, onde todo mundo só enxerga mais uma coisa. Então todo artista ele tem que essa capacidade, ele tem essa característica. Todo artista tem essa capacidade. Seja para teatro, seja para música, seja para... E no caso da linguagem, é a função poética, é isso. Né? De você ter a capacidade de dar um uso incomum, de dar um destaque para algo. Então a linguagem só realiza, ela tem a sua função comum, que é a de comunicação, no grupo social, etc. e tal. Mas toda vez que alguém, isso de acordo com o Círculo Linguístico de Praga, toda vez que alguém retira algo, um vocábulo, uma sílaba que seja do seu lugar comum e dá um destaque para isso, você tem a ação da chamada função poética. Toda vez que isso acontecer, aquilo te chama atenção. Isso é a função poética. E lembra, quando se trata de arte, é a manifestação do artista. Alguns gostam, alguns não gostam. Mas o fato de você não gostar não significa que não tenha arte ali. Porque essa questão da arte, ela depende de quem a recebe. Então você pode gostar ou pode não gostar. Mas você não pode negar o fato de que ali tem um uso em comum da linguagem e que, portanto, tem função poética, sim. Ter a função poética é uma coisa. Você gostar ou não daquilo é outra história. Não confunda isso. Você tem o direito de não gostar de uma obra de arte, certo? Você tem o direito de não gostar, mas você não pode negar que aquilo é uma obra de arte, certo? Tá bom? Então, isso é a função estética e no caso da linguagem, quando isso acontece, é a chamada função poética. É isso que é a função poética. Tá? Saindo dessa parte da função poética aqui, bem, aqui se afirma o seguinte: dos trabalhos mais relevantes do Círculo Linguístico de Praga foi a fonologia, que alguns chamam de fonêmica clássica, fonologia clássica, e o conceito de fonema, que teve papel fundamental na descrição de línguas, cujo método e terminologia foram adaptados para a morfologia e a sintaxe. O que a gente sabe de fonologia hoje, de fonema, fone, alofone, par mínimo, par análogo, todo esse negócio que a gente estuda de traços componentes de fonema, foram esses caras que criaram. Foram eles que criaram. Aquela noção de que o fonema é a menor unidade sonora capaz de distinguir significado, quando se pergunta assim, o que é um fonema? Um fonema é a menor unidade sonora capaz de distinguir significado, esse conceito é deles. Foram eles que colocaram esse conceito. Aí, o que é um fone? É a menor unidade sonora que um ser humano articula numa língua. Isso é um fone. O que é um fonema? É a menor unidade sonora que é capaz de distinguir significado. Então, daí vem esses conceitos que eles colocaram aqui, de que função são os vários objetivos que se pretende atingir quando se produz um enunciado. Ou seja, toda vez que você produz uma sentença qualquer, você tem vários objetivos. Então, não existe a linguagem,
despretensiosa, digamos assim. Não existe uma manifestação de alguém que seja despretensiosa. Não existe. Ela sempre tem alguma função. Sempre tem alguma. Então, a escola deles, o grupo deles procurava estudar isso, quer dizer, existe alguma manifestação linguística que seja sem função nenhuma? Não, não existe. Mesmo quando você fala que você diz que é uma fala despretensiosa, na verdade você pode estar querendo desabafar, por exemplo. Certo? Ou você pode querer manifestar para o outro que você não quer dominar o outro. Você quer simplesmente conversar, mas é a função do que você está falando naquele momento ali, é de manifestar que você deseja apenas conversar. Você não quer convencer, você não quer argumentar nem contra-argumentar. Você quer simplesmente conversar com alguém para desabafar, por exemplo. Então a função já está presente aí, que é de você desabafar com alguém de maneira tranquila, percebe? Então por isso que eles dizem que não existe manifestação de linguagem sem função. Sempre tem. Toda manifestação da linguagem tem algum objetivo. Sempre tem. Aí cabe a cada um estudar isso daí. A partir disso, eles definem o conceito de fonologia. Foram eles que definiram isso, olha aí. É a ciência que estuda a função distintiva dos sons de uma língua. Essa é a fonologia. O que é a fonologia? Foram eles que definiram isso. O que é fonema? A mínima unidade sonora capaz de distinguir significados. Foram eles que definiram isso. Oposição é a capacidade que os fonemas têm de serem distintos uns dos outros. Capacidade opositiva. Quer dizer, eu não posso trocar P por B em português. Eu não posso trocar T por Q em português. Porque tato é uma coisa e cato é outra coisa. Tá? Então, só quem tem capacidade de oposição são fonemas. Os fones não têm essa capacidade. E isso muda de língua para língua. Porque, por exemplo, em português eu posso trocar o T pelo T diante de I e dizer tipo em vez de tipo. Certo? Mas eu não posso fazer isso em inglês. Em inglês eu não posso trocar T por T. Porque em inglês o T e o T são fonemas. Tá? Então, se eu falar tip, eu estou falando da ponta fina de alguma coisa. E se eu falar chip, eu estou falando de algo achatado e fino, como uma batata frita, assim, aquela fininha. Então, uma coisa chip em inglês é uma coisa fininha e achatada. E tip é só a pontinha de alguma coisa. Já para nós dá para trocar o T pelo T de boa. Em inglês americano eu posso trocar o T pelo RE. Cidade eu posso falar city ou city. Dá na mesma coisa em inglês americano. Já em português não pode. Porque o T e o RE em português são fonemas. Eles têm capacidade opositiva. Cata é uma coisa. Cara é outra coisa completamente diferente. Pata é uma coisa. Para é outra coisa. Ou seja, tem outro significado. Então, o T e o RE são fonemas em português. Em inglês americano, eles são alofones. Já o T e o Tchê são fonemas em inglês. Já em português brasileiro, eles são alofones. Então, essa questão da oposição, a fonologia de cada língua, ela se refere a cada língua. O que é uma oposição numa língua pode existir como fone na outra e não ter oposição. Tá? Por isso que é importante entender que a estrutura fonológica ela pertence a uma língua. E o fato de existir algo na estrutura fonológica daquela língua não quer dizer que na outra exista. É de língua para língua. Foram esses caras que definiram isso. Outra coisa, eles defenderam o conceito de língua padrão. É a variante intelectualizada, o ideal de uma língua e que serviria de base para as outras variantes. Língua padrão não é o conceito de correto, é a noção, é a idealização da língua.
seria uma variante intelectualizada, como diz aqui, de uma língua, que serve de base para todas as outras variantes. Ou seja, a gente tem no cérebro um modelo. Eu utilizo muito esse conceito de padrão da língua. É um padrão abstrato, ele só existe na cabeça da gente. Ele organiza a língua todinha. Mas a gente não utiliza esse padrão assim. Talvez numa variante muito formal a gente utilize. Então, essa língua padrão, ela só existe aqui no nosso cérebro. Tá? E ela modela, ela estrutura tudo que é dito numa língua. Ela não é o correto, ela é o padrão, ela é o modelo para a língua. Então, esses foram os conceitos que o pessoal do Círculo Linguístico de Praga introduziu. Aí a gente tem assim, qual foi a influência do Círculo Linguístico de Praga? Principalmente em função da expansão russa na Europa, como eu falei para vocês, naquela época, a Rússia veio dominando aqueles países todos que eram vizinhos ali da Rússia. Eles constituíram o que se chamou de União Soviética na época, que era a chamada Cortina de Ferro, que eram países que eles foram invadindo esses países, para vocês entenderem, eles foram invadindo esses países e anexavam esses países ao território da Rússia, formando a chamada União Soviética, a chamada expansão do comunismo russo ali. Eles dominaram todos aqueles países ali próximos. Tá? O que hoje é a República Tcheca, tá? O que hoje é Kosovo, o que hoje é Montenegro, o que hoje é Chechênia, era tudo virou estado, como se fosse um grande estado da Rússia. Então, e era aquele sistema de governo autoritário, de governo ditatorial mesmo da Rússia. E os linguistas do Círculo Linguístico de Praga tiveram que pedir asilo político em outros países. Eles saíram de lá, de Praga, tá? E foram para outros países. O Jacobson foi para os Estados Unidos, certo? Então, quando ele chegou lá, ele influenciou o estruturalismo americano. O cara começou a dar aula em Harvard, começou a dar aula de linguística. E aí ele se tornou a grande influência do chamado estruturalismo americano. Assim, só para dar uma ideia de quais os linguistas que foram influenciados por eles, tem o Leonard Bloomfield, que é o grande expoente do estruturalismo americano antes do Chomsky, e o próprio Chomsky. Porque a partir da teoria dos traços distintivos do Jacobson, o Chomsky elaborou o modelo da fonologia gerativa. E a partir da noção de língua padrão do Jacobson, foi que o próprio Chomsky desenvolveu todo o modelo dele. Então é isso que nós tínhamos agora para a nossa aula 3, para falar sobre o Círculo Linguístico de Praga, né, que ficou conhecido como funcionalismo linguístico, tá certo? Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.